eu ia olhar para algumas coisas que era como a gente olhando de volta para alguns marcos, né? Porque olha que maneira de você não se afastar jamais, independente de como esteja ainda a nossa cultura do Evangelho, é você sempre ter marcos. Porque se você não tem marcos, se você não tem balizadores, você acaba se afastando. Você não precisa nem do mundo. Paulo disse assim para líderes da igreja de Éfeso, né, quando encontrou com eles pela última vez: no meio de vocês mesmos vão surgir homens ensinando outras coisas. Não vai vir de fora, vocês mesmos, entre vocês mesmos, alguns de vocês vão começar a ensinar coisas fora da verdade de Deus. Isso é para a gente ver como é fácil se afastar da verdade. Mas quando você tem marcos, não. Você pode olhar para trás, como eu disse, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e está lá, você prega o Evangelho e você não se afastou daquilo, de tal maneira que, ainda mais que hoje tem a internet, né? Você pode olhar 20 anos atrás de pregação e é exatamente a mesma coisa, porque a palavra de Deus é assim. E hoje pela manhã a gente olhou para a oração de Jesus, é a maior oração dele que nós temos acesso, e eu resolvi continuar no texto. Eu diria que é um voo panorâmico, né, de um domingo, sobre boa parte desse texto, que daria em cada verso aqui, é grande a oração de Jesus, não é? Em cada verso sonda profundamente nosso coração em áreas específicas, mas não é o que queremos. Queremos, ao olhar Marcos, olharmos rapidamente alguns pontos importantes em vários lugares. Então hoje a gente meditou de 1 ao 5, né? E eu queria fazer um voo até um pouco maior aqui, que é dos 6 ao 19 do mesmo capítulo, que diz, ele continuando, ele orou por ele mesmo, e há muitas coisas, muita riqueza na oração que ele ora por ele mesmo, né? Mas aqui ele começa a orar pelos discípulos, por nós, na sua oração, e ele diz: manifestei o teu nome àqueles que do mundo tu me deste. Jesus está o tempo todo dizendo que Deus deu a ele um povo lá na eternidade, quando foi feita a aliança eterna. A aliança da qual nós fazemos parte, ela foi feita quando não existia mundo, não existia o tempo. Jesus lá, ou seja, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, pegou um povo que Deus lhe deu e foi o seu cabeça federal, da mesma maneira que Adão era o cabeça federal de todos os homens na terra, e o que ele fizesse ia atingir a todos os homens, porque ele era o representante dos homens. Lá na eternidade, Deus deu um povo específico a Cristo. Às vezes ele vai chamar minhas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas, o Pai me deu as minhas ovelhas. Então vai estar sempre dizendo: todo aquele que o Pai me deu virá a mim. Aqui ele está dizendo a mesma coisa quando ele começa a orar: manifestei o teu nome àqueles que do mundo tu me deste. Eles eram teus, porque foi o Pai que escolheu. Em amor, ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Então o Pai escolheu, então era o povo dele, as ovelhas dele, e ele deu o seu Filho. Manifestei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm conhecido e obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles aceitaram, eles reconheceram de fato que eu saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, eu não rogo pelo mundo. Você vê, de novo ele está dizendo isso: eu não estou orando por todos os homens no mundo, eu rogo por eles, pelos que tu me deste. Eu rogo por eles, para deixar claro, né? Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, pois são teus. Tudo que eu tenho é teu, e tudo que tens é meu, e neles tenho sido glorificado. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os pelo poder do teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser o destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti,
mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria em si mesmos. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Minha oração não é que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados de fato, não apenas posicionalmente, como somos, mas de fato. Então nós vimos hoje pela manhã a oração, a parte da oração, e ela também é cheia de significados que a gente podia ficar olhando cada pedaço. Tivemos uma visão panorâmica. Aqui, quando ele ora por nós, ainda é maior, não é? Mas a gente vê que em cada pequeno pedaço, não é? Parte B de um versículo, parte A, há ali um sermão para nós. Nós queremos essa visão panorâmica, o que resume tudo isso que ele falou. Nós não podemos esquecer, ano após ano, como esse ano está acabando, e é extenso aqui, não é? A oração é extensa, tem 26 versículos, a gente aprende profundamente com ela. É um lugar que você deve voltar e voltar muitas vezes para meditar, não é? E a gente viu nos primeiros 5 versos como Jesus orou por si mesmo, e como isso nos ensina, nos sonda e nos mostra se estamos ceando com Ele, não estamos ceando com Ele, estamos vendo Sua glória, estamos sendo levados para outro lugar de glória, como Ele orou por glória, não é? Enfim, como vimos. Mas agora Ele começa a orar pelos discípulos, embora Ele tenha em mente imediatamente os discípulos que estão lá naquela quinta-feira, presentes. Ele tem também em mente cada um de nós, todos os que o Pai deu a Ele. Por isso que Ele toda hora repete: os que Tu me deste, os que Tu me deste eram Teus, não é? Não rogo pelo mundo, oro por eles. No 20, ele começa de maneira focada naquelas pessoas, mas no 20 ele diz: minha oração não é apenas por eles, por aqueles que estavam lá, não é? Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Ou seja, por eles o evangelho vai chegar no mundo todo e todas as suas ovelhas serão chamadas. Eu estou orando por todo mundo que através deles, não é? Que são o canal de revelação do evangelho para nós. Até o que nós estamos lendo é escrito por João, um dos que estavam lá. Então, eu oro por todos aqueles que serão chamados através do testemunho deles, através do testemunho de João, de Pedro, enfim, deles. Como ele disse no 9, eu não rogo pelo mundo, eu rogo por aqueles que Tu me deste. Então, todos eles serão chamados eficazmente. Eu estou orando por todos eles, todos que Tu me deste. Significa que Jesus está dizendo de forma muito deliberada: tudo que eu estou pedindo para eles aqui nesta noite, também eu peço por todos que vierem a ser chamados por Ti no futuro, através do evangelho, chamado eficazmente. Ou seja, Ele estava orando por todos nós. Nós podemos nos colocar diretamente sob esta oração, porque ela é sobre nós. Então isso nos inclui, e inclui qualquer pessoa na história, no passado ou daqui a 500, 1000 anos, enquanto a história da igreja estiver sendo escrita neste mundo. E nós aqui reunidos hoje, e as pessoas na internet, enfim. Portanto, o que temos nos versos de 6 a 19 é o que Jesus considera ser a coisa mais importante pela qual Ele ora por nós. Porque nós vimos sobre o que era mais importante nessa oração hoje pela manhã. Mas agora nós estamos vendo que quando Ele se volta para nós, Ele coloca uma coisa acima de todas as coisas, a coisa mais importante pela qual Ele ora. Ou seja, nós devemos pegar profundamente cada pequeno pedaço dessa oração, porque é ouro, não é? Mas há algo que exemplifica tudo, abrange tudo, é isso. Há algo nessa oração que a gente pode dizer que é a essência dela,
E qual é a essência dela? O que realmente ele está pedindo? Na verdade, há muita coisa aqui. Se você separar os pontos, pode encontrar elementos, mas qual é o principal? O principal, que talvez não solte imediatamente aos olhos, não é? Porque as palavras não aparecem o tempo todo, ele não está repetindo elas o tempo todo, mas ele começa a repetir ela de várias formas diferentes, ele começa a falar sobre isso de várias maneiras diferentes, e o que Jesus está orando é pela nossa santidade. Se você é uma das pessoas que diz, ele estava orando por mim, eu sou um daqueles que são chamados eficazmente pelo Evangelho, então a coisa mais fundamental pela qual ele está orando por você é pela sua santidade, pela nossa santidade. A verdadeira espiritualidade se preocupa principalmente com nossa santidade. Toda essa espiritualidade que a gente vê hoje, que se ajeita mais com as agendas do mundo, porque é óbvio que se você falar sobre como a cidade do Rio de Janeiro ser melhor, como construirmos uma cidade mais adequada para a gente prosperar, essa agenda o mundo também abraça. Mas a espiritualidade verdadeira, ela tem no centro essa coisa mais importante do que tudo: santidade, não é? A verdadeira espiritualidade se preocupa principalmente com isso, nossa santidade. Então a palavra santificar aparece várias vezes nesse trecho, e ela aparece concentradamente do verso 17 ao 19, não é? E a gente pode dizer que significa, de maneira geral, tornar santo. E a essência de toda oração é Pai Santo. Você vê que essa é a expressão que ele usa, Pai Santo. Jesus, ele tem, a gente pode dizer, mais intimidade, né? Ele é um com o Pai, mas você vê que ele, apesar de ser Deus, ele tem uma reverência pelo Pai, que muitas pessoas que através de Jesus têm acesso ao Pai, não têm. Não é? Tem uma coisa meio afetada, não é? Jesus está sempre se prostrando, dizendo: Pai Santo, não é? Eu quero fazer a tua vontade, minha comida e bebida é fazer a tua vontade, é honrar teu nome, me glorifica para que eu possa glorificar a ti. Enfim, essa é a essência. Pai Santo, torna os santos como tu és santo, e conserva os santos, proteja-os, guarde-os do maligno. Eu oro por eles, não oro pelo mundo, é disso que se trata. Torne-os completamente diferentes do mundo, não importa em que cultura. Ele disse: eu oro por eles e por todos aqueles, não importa em que cultura eles vão estar, não importa se é no século tal, não importa se é no ano de 2024, torne-os santos. Essa coisa, não, aquela época, aquela outra época, é outra época, isso tudo é irrelevante. Torne-os santos. Ele também está dizendo: ó Deus Pai Santo, alguns vão ter temperamentos tais, histórias tais, que não vai ser possível. Não, ele está dizendo: torne-os santos. Se eles estão em mim, torne-os santos, torne-os diferentes do mundo, da cultura que eles vão viver, torne-os santos e mantém eles santos de fato. Ou seja, não apenas posicionalmente, porque nós somos santos em Cristo, não é? Os santos que estão em Corinto, os santos que estão em Éfeso, os santos que estão no Rio de Janeiro, somos santos. Mas ele está dizendo trazer não só essa posição de sermos santos nele, mas pela habitação do Espírito, nos fazer santos. Então agora temos um desafio, porque nossa cultura não se importa com essa palavra. Quando a gente fala de um evangelho que é mais psicologia secular do que evangelho, é óbvio que esse evangelho não se importa com santidade, porque a nossa cultura, ou o humanismo secular, acha essa palavra totalmente arcaica, velha e sem interesse. Onde vocês lê a respeito disso? Que coisa do humanismo secular você vê a importância da santidade? Isso não existe, não é? E já a espiritualidade não. As pessoas hoje veem a espiritualidade diferente do que as pessoas acharam no final do século XVIII, no final do século XIX, início do XX, de que toda essa coisa de espiritualidade ia acabar. Aconteceu exatamente o contrário. O ser humano abraçou todo tipo de espiritualidade, não é? De todas as maneiras. Eu gosto de ter um contato com o eterno, e sabe, e cada um, né, apelando para
as filosofias orientais, e, enfim, todas as pessoas dizem: não, eu tenho uma espiritualidade, eu quero desenvolver a minha espiritualidade. Quem está fora disso é uma parcela muito pequena. Então, mas as pessoas estão falando de espiritualidade, mas ela é muito diferente da verdadeira espiritualidade, não é? Se você entrar em qualquer livraria boa, grande, importante, ou se você for para a Amazon, não é? E você vê a seção de livros dedicados à espiritualidade, eu ontem mesmo estava dando uma olhada, e você vai ver que aparecem títulos de várias coisas quando você busca por espiritualidade de uma maneira geral, não é? Fé, você ser uma pessoa positiva, desenvolver essa positividade, você vai encontrar esperança, livros para dar esperança e desenvolver isso. Você vai encontrar títulos sobre espiritualidade, desenvolver mais a sua espiritualidade. Você vai encontrar falando sobre alma, sobre alegria, sobre amor, sobre visão, mas santo não aparece, queridos. Não há nada disso. Santificado nunca aparece. Você nunca vai para essas sessões. A pessoa diz: não, quer dizer, eu tenho um contato com Deus, eu tenho minha santidade. Essa pessoa nem pensa. Quando se pensa em santificação, ou na palavra santificado, vem à mente uma coisa assim de austeridade, que é o oposto do que tudo na nossa cultura quer, que o humanismo secular nem toca. Santidade simplesmente não existe. Pelo contrário, sem julgamentos morais. Quando pensamos em santidade, e porque a igreja reflete muito isso, e a gente tem muito pouco evangelho e mais humanismo secular, pensamos em santidade como algo sombrio, e as pessoas que, pelo contrário, estão dizendo que vão se santificar, que são mais assim, elas são sombrias mesmo. Pensamos em asceticismo, pensamos logo em algo apertado, estreito e muito pouco atraente. O legalismo é assim, não é? Quase sempre que as pessoas começam a falar de santidade, começam a falar em não toques, não olhes, não manuseis. Quem tem prazer nisso? O cara não vai deixar de tocar o que ele internamente ainda quer tocar, continuar a não ver o que internamente ele quer ver, e ele não acha isso estreito, só é talvez necessário. Entretanto, como a gente vai ver, já que esse é o nosso desafio, muitos desses livros falam de Jesus, não é? E nunca mencionam a palavra santo. A santidade nunca é o centro, nunca mencionam o santificado, nunca, porque é isso que dá quando você dilui o evangelho com o humanismo secular, ou quando você pega o evangelho e mistura ele com a lei, fica sombrio. Ou então você cria uma espiritualidade humanista, secular, onde a santidade não está, a palavra nem aparece. Para a nossa cultura, se você sair por aí falando: o que você acha sobre ser santo? Vocês vão rir. Não é um objetivo de ninguém, não é a expectativa. Nem um santificado seja o teu nome, nem santifica-os. Não. Então a gente tem que limpar aqui um pouquinho o terreno. Por que isso é tão importante? Porque se quer falar sobre santidade, já que a nossa cultura acha isso totalmente irrelevante. Imagine dizer para o Rio de Janeiro, para a cultura, para os políticos, para as pessoas, para a academia, que a santidade seria importante para o Rio de Janeiro. Por que a santidade é importante? E o segundo, que é a santidade, precisamos obter conteúdo, conforme Jesus apresenta na sua oração, e depois, como a santidade inflama. Então, por que é importante, o que ela é, e como se inflama, e por que a gente deve se preocupar com isso? Porque Jesus, na sua última oração, nos seus últimos momentos, dirigindo suas últimas palavras aos discípulos, está falando a respeito disso. Quando olhamos aqui, especialmente no versículo 19, em toda oração a gente vê algo absolutamente incrível, né? Jesus essencialmente é centrado na santidade. Você vê que, como eu disse, ele se refere várias vezes na Bíblia ao seu Pai como Pai Santo.
Você viu que quando ele nos ensinou a orar, ele disse: Pai nosso que estás nos céus, vocês vão orar assim: santificado seja o teu nome. Jesus é essencialmente centrado na santidade. Ele diz que a santidade não é apenas o objetivo da sua vida, mas que a santidade é a dinâmica pela qual ele vive. É o objetivo e a dinâmica. Então, o objetivo, o que isso quer dizer? No versículo 19: eu me santifico para que eles sejam santificados. Você vê como esse é o objetivo? Eu chego a me santificar para que eles sejam santificados. E a gente vai ver o que é santificado, não é? Separar-se para uma única coisa, estar focado em uma única coisa. Então, mas mesmo que você não conheça a palavra santificado, você pode notar, estas são as últimas palavras de Jesus. Ele está prestes a morrer, ele não tem nem mais 24 horas de vida, ele está realmente nas suas últimas horas, ele sabe que vai morrer. Como a gente viu hoje pela manhã, ele começa a orar dizendo: chegou a hora de eu morrer e glorificar o teu nome. Então aqui você está realmente nas últimas horas, e ele não tem nem mais 24 horas de vida neste mundo, e são as últimas pouco momento antes ele estar sobre aquela brutalidade, julgamento dos homens, e depois sobre a ira de Deus. Então você já esteve com alguém que está prestes a morrer? Nem todos têm, até porque hoje cada vez mais as pessoas se afastam de situações assim. No passado, todas as pessoas tinham uma experiência maior com a morte, a proximidade, não é? Mas talvez nós que sejamos parte da igreja, e mais ainda se você de alguma maneira está no ministério, você está com pessoas que estão morrendo, que vão morrer. Quando alguém sabe que vai morrer, essa pessoa não fala sobre o tempo, essa pessoa não fala sobre as coisas que as pessoas normalmente falam, porque grande parte do que as pessoas falam não tem importância quando as coisas realmente se centralizam naquilo que é importante quando sua vida está acabando. Muita coisa que as pessoas acham mais importante, pelas quais elas sofrem, ficam ansiosas, ambicionam, não tem nenhuma importância quando elas estão morrendo. Então, as pessoas não falam sobre essas coisas. Você acha que eu estou bem para morrer? Não sei, eu achei que meu rosto hoje, eu estou com umas rugas aqui, preocupado em morrer assim. As pessoas não falam sobre essas coisas. Falam sobre economia, sobre aplicação de dinheiro. Não falam sobre um monte de coisa que deixava ela ansiosa mais, porque a vida simplesmente está acabando. Quando alguém sabe que vai morrer, essa pessoa não fala então sobre o tempo, sobre o próximo campeonato, sobre a moda. Ele fala apenas do que para ela, às vezes vai depender do que ela foi, né? É mais crítico, é mais importante. Ela sabe que aquela pode ser a última vez que ela vai falar com você, ou com que ela está falando. Então ela precisa dizer algo que realmente importe, algo que seja importante. Agora, então o que é mais importante para o único homem perfeito que viveu? O que é mais importante para o próprio Deus quando se tornou um homem, estava aqui horas antes da sua morte? Esse é o fim, não é? Então, sobre o que ele está falando nos seus últimos momentos, nas suas últimas palavras com aquelas pessoas, o que ele pede a Deus? Ele pede o quê? Que eles tenham prosperidade no final do ano, né? Muito dinheiro no bolso, saúde. Ele fala sobre essas coisas. O que ele ora perto da hora da morte? O que está no seu coração quando ele diz: eu me santifiquei, eu me consagrei para isso? Ele quer dizer, minha vida inteira foi sobre isso, minha vida inteira tinha somente esse objetivo, ela não tinha vários objetivos. Mesmo a minha morte é sobre isso, a minha vida foi sobre isso, a minha morte é sobre isso, tudo que eu fiz é sobre isso. Eu me coloquei completamente à disposição por causa disso, eu me levantei do meu trono por causa disso, eu me esvaziei por causa disso.
Eu me tornei um homem, me humilhando mais ainda do Deus Criador, se tornando uma criatura por causa disso, e eu me humilhei até a morte por causa disso. Eu me coloquei completamente à disposição disso. E o que é isso? Nossa santidade, tua santidade. Se você está entre aqueles pelos quais Ele está orando, todos que tu me deste eram teus e tu me deste. Ele está dizendo: eu só tenho um objetivo, não vim a esse mundo, Pai, eu nem oro pelo mundo, eu oro por aqueles que tu me deste. Há apenas uma coisa a que me dedico, e eu vou insistir tanto a ponto de dizer: qualquer um que entenda o significado dessas palavras, são palavras fortes, né? Quando ele diz: eu santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados. Ele está dizendo: o sentido da minha vida é a santidade deles, Pai Santo. O sentido de tudo que eu faço, de tudo que tenho, de ir para a cruz amanhã, o sentido de tudo que eu faço é a santidade daqueles que tu me deste, a santidade daqueles que pela tua palavra e o chamado do Espírito crerão em mim, a santidade dos meus irmãos, dos quais agora eu me torno o irmão mais velho. Então o que isso significa? Significa que não importa se você sabe ou não que é cristão verdadeiramente ainda, não importa se você sabe, em vez de você estar em dúvida, você sabe que não é cristão, ou não importa se você tem certeza que é. Se você quer ter algo a ver com Jesus, você então diz que você está disposto a deixá-lo tornar você santo, porque ele não tem nenhum outro propósito na tua vida. Se você carrega um monte de outros propósitos e traz a Cristo, você está fazendo, você não entendeu. O propósito dele na vida de Pedro é torná-lo santo, na vida de João torná-lo santo, na vida de André é torná-lo santo, na vida de Paulo é torná-lo santo. Não importa qual é o temperamento deles, como é a química deles, a composição química, como ela está, não importa como eles foram criados, não importa a sua história, o propósito dele, da vida de todos eles, é torná-los santos. Você, não estou dizendo que você precisa ser santo antes de vir a Ele, ou que você tem que ser santo para ser aceito, ou que você tem que ser santo para então, porque você é santo, Ele te salvar. O que está sendo dito é que se você for trazido a Ele, se você faz parte daqueles que o Pai deu a Ele, você tem que lidar com o fato de que o Pai deu você a Ele, e tudo que Ele faz é para te torná-lo santo. Ele não vai te levar a nenhuma outra coisa, e não vai te livrar de nada especificamente. Pode ser que você morra como João velho, ou jovem como o irmão de João, Tiago, decapitado, não importa. Tudo que ele quer é levar João à santidade, e Tiago à santidade. Você não tem garantias de que vai viver até a velhice como João, ou se vai morrer na juventude como Tiago, mas você tem uma garantia: se o Pai te deu a Ele, o propósito dele é te tornar santo, com uma vida longa ou curta, com uma vida de solteiro ou casado, com uma vida sem dificuldades financeiras ou com muitas dificuldades, com uma vida como alguns viveram naqueles dias, ou no passado, ou como aqueles que moraram em cavernas, foram tratados por esse mundo da pior forma possível. Ou seja, se alguém falar para você assim: o sentido da minha vida é a música, ou o sentido da minha vida é a arte, e você responder: eu gostaria muito de conhecer você, gostaria muito de ter comunhão contigo, a pessoa vai dizer: ótimo, vamos falar sobre a arte, porque ela falou que o sentido da vida dela é esse. Mas se você responder assim: não, eu não gosto de arte, nem de música, eu quero conhecer você, mas a arte
eu não gosto. Você vai retrucar e dizer o quê? Mas eu te falei que o sentido da minha vida é a arte. Se você não suporta a arte, então você não tem como ser íntimo meu. Me conhecer profundamente não vai ser agradável para você, porque o sentido da minha vida é a arte. O sentido da minha vida é a música, é a pintura, é escrever. Você odeia isso? Então, se você não tem nenhuma conexão com aquilo que é o sentido da minha vida, como é que nós poderíamos ter uma comunhão de fato? Não é? Você vê, o homem psicológico quer ser feliz, e ele nem liga em momento nenhum qualquer tipo de felicidade à santidade. Se o sentido da vida de uma pessoa é a arte, e você quer conhecê-la desde o início, você terá que ouvir com ele sobre arte. Você vai ouvir sobre arte, e no fim vai estar falando sobre arte, porque aquele é o sentido da vida dele. Ele não tem como jogar o sentido da vida dele fora para ser seu amigo, ou para ter uma comunhão estranha, porque ele tem que acabar com a comunhão dele com ele mesmo, que é o sentido da vida dele, que é a arte, para ter uma comunhão contigo. Não faz sentido. Não é? Jesus está dizendo, se você quer ter algo a ver comigo, e isso diz muito sobre aqueles livros, ou sobre a pregação, que é sobre espiritualidade, sobre desenvolver a confiança, a fé, a esperança, o amor, mas não tem santidade. Você tem que estar disposto, Jesus disse, se você quiser andar comigo, quiser ter comunhão comigo, cear comigo, eu cear contigo, como a gente vê hoje pela manhã, tudo que me interessa, você tem que saber agora. Eu tenho uma única coisa na minha mente, o sentido da minha vida. Isso é impressionante, é a santidade. Eu oro ao meu Pai Santo e eu me santifico a mim mesmo, para que você seja santificado, se você tem algo a ver comigo. Outras palavras, como você pode ter um relacionamento com alguém que diz que o sentido da vida dele é te tornar santo, se você vier dizendo, olha, bem, eu quero muito ser teu amigo, eu preciso muito de você, eu quero você demais para mim, mas eu não quero ser santo. Não é meu interesse. Os meus interesses são diferentes desse. E você vê, esse não é o único ponto. Ele não apenas diz que o objetivo da sua vida é a santidade, ele também diz que a dinâmica da sua vida, por causa disso, é a própria santidade. Era como se alguém dissesse, não só o objetivo da vida é a arte, mas toda a dinâmica da minha vida é a arte. Você não vai achar um pedaço da minha vida que não seja relacionado à arte. Então observe, ele diz, eu me santifico. Logo antes do versículo 18 ele diz, assim como tu me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. E a gente pode também olhar esse aspecto, outro dia, esse aspecto dessa oração. Quando ele diz, tu me enviaste ao mundo, a palavra enviar, mício, é daí que vem a palavra missiva, por exemplo, mício do latim, que é escrever uma carta, enviar uma carta, uma missiva, enviar. Então mício significa enviado, e portanto quando Jesus diz, eu fui enviado ao mundo, ele está dizendo, eu fui enviado ao mundo com uma missão. Amanhã eu vou morrer para glorificar o Pai, e minha missão é tornar santo todos aqueles que Ele me deu. Portanto, quando Jesus diz, eu fui enviado ao mundo, Ele está dizendo, eu tenho uma missão. E qual era a missão, a única ambição e a dinâmica da sua vida? O livro de João diz em outro lugar, em João 3, que Deus trouxe Ele ao mundo nessa missão. Em João 12 ele diz, quando eu morrer, eu atrairei todos a mim. É óbvio que é todos os que o Pai deu a Ele, porque se você dissesse que quando Ele diz todos, é todos, então todos tinham que estar sendo atraídos a Ele. Então eu vou atrair todos a mim, e sabemos disso, não é surpresa. A missão de Jesus era vir ao mundo, atrair as pessoas que o Pai deu a Ele, por meio do seu sacrifício amoroso e eficaz, que compra todas as coisas para aquele povo. E agora no verso 18 ele diz, da mesma forma que Ele me enviou ao mundo, eu os enviei ao mundo. Ou seja, Ele quer que os seguidores dele tenham o mesmo objetivo,
a santidade e a mesma dinâmica da sua vida. Eu envio vocês como Ele me enviou. O teu objetivo vai ser usado para trazer outras pessoas para serem santas. A agenda da igreja não é a agenda de coisa nenhuma nesse mundo, de nenhum governo, de nenhuma ONG. Não há nada. Quando a igreja resolve ser o que o governo devia ser, o que uma ONG devia ser, ela deixa de ser o que ela é, porque só a igreja tem essa missão, como só Jesus tinha a missão que foi dada a ele. Se a igreja não cumpre a missão dela, não há ninguém fazendo. Asfaltar a rua é importante, é bom. Nós asfaltamos a rua diretamente, mas nossos recursos, nossos impostos pagam por isso. Mas não é essa a missão da igreja. A missão da igreja é única. Como Ele me enviou, com o mesmo propósito, eu envio vocês. Ninguém mais no mundo está interessado ou fazendo isso. Mas aqueles que o Pai me deu, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, vão ser chamados para isso de uma maneira eficaz. Com o que Ele nos envia? Com o que Jesus veio realizar essa missão no mundo? Qual era o seu equipamento? Ele envia os seus seguidores com esse equipamento. Ele está enviando seus seguidores ao mundo e pede ao Pai apenas por uma coisa por eles: santifica-os na verdade. Como a missão deles é serem usados para chamar outros para serem santificados, santifica-os. Como ele só tinha uma missão e a dinâmica da vida dele era essa: estou enviando eles ao mundo. Ele não diz, dê a eles evangelismo de uma maneira surpreendente. Ele não diz isso. Estou enviando eles ao mundo. Pai, apenas dê a eles que eles sejam grandes escritores de livros, que sejam tão interessantes, mas tão interessantes que seja impossível as pessoas não, ele não fala isso. Pai, estou enviando eles ao mundo, por favor, dê-lhes ótimos programas, ideias interessantes, estimulantes, dê a eles palavras que o mundo inteiro goste, dê a eles estratégias, classes de interesses, naquilo que a sociedade mais gosta. A sociedade, a cultura é obcecada em sexo, em dinheiro, em romance. Dê a eles muitas ideias a esse respeito. Não. O que ele pede, a única coisa que ele pede é santidade, porque essa era a dinâmica da sua própria vida. Pai Santo, eu santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados. Tu me enviaste ao mundo com esta missão, para que eles sejam santificados, por isso eu me santifico a mim mesmo. Muitos, e nós vimos hoje, como quando o Espírito Santo te leva a olhar o amor de Deus, não como algo que você diz, o amor de Deus é maravilhoso, a fidelidade de Deus, mas aquilo não tem peso sobre você, porque você não vê esse amor na face de Cristo, e aquilo não te leva de um grau de glória para outro, de amor, de paz, de esperança. E todas as outras coisas, tem muitas coisas que têm um efeito, a gente estava dizendo, não é? Algumas pessoas vão dizer assim, olha, você está muito estressado, cansado, você precisa fazer uma viagem, precisa saber isso. Ou então, há muitos desses conselhos que têm um efeito, tem um efeito, mas não tem um efeito que mude as coisas. Por quê? Porque, como eu estava vendo calmamente, mais calmamente, aquilo não te leva de um grau de glória para outro em transformação, à imagem do amor de Cristo, da paz de Cristo, da alegria de Cristo, da comunhão de Cristo. Não te leva, então aquilo não te muda. Enquanto você está na viagem, enquanto você está fazendo algo, enquanto você está se cuidando, se valorizando, você se sente um pouco melhor, mas depois você é exatamente a mesma pessoa, que vai enfrentar as mesmas coisas, e vai voltar tudo a mesma coisa, ao mesmo lugar, mas não aqui, não é? Porque contemplar o amor de Deus diretamente, como a gente viu também, te esmaga, não te muda. Mas quando você contempla na face de Cristo, no Evangelho, não é? Então o mundo é cego para essas coisas, não é? Mas
essas características de Cristo são, no fim, as coisas mais que a alma mais anseia: paz, alegria. De tal maneira que Pedro diz: quando eles verem vocês com essa esperança imortal, debaixo de todas as aflições, eles vão querer saber qual é a razão disso. Essa é a única atratividade. Se nós, diante das mesmas circunstâncias, somos exatamente igual ao mundo, e só temos os mesmos remédios do mundo, o que nós temos em nossa missão? É por isso que a santidade, a santificação, que é essa transformação, não na lei, mas na contemplação da glória de Deus, não diretamente falar sobre o amor de Deus, pensar sobre o amor de Deus, até orar: Senhor, me faz mais cheio de amor, me faz de amor. A gente falou, isso não muda, isso não nos muda, pelo contrário. Mas quando nós estamos lá contemplando o amor de Deus, a glória do amor de Deus na face de Cristo, aquilo começa a ter glória, peso sobre nós, mais do que todos os outros amores, e é isso que nos muda, não é? E é isso que o mundo começa a ver nessas pessoas diferentes, e é isso que ele queria fazer nessas pessoas no mundo, não é? Você muitas das vezes pensa: olha, eu quero que meus filhos sejam realmente alcançados pelo Evangelho, e que as pessoas sejam, se ao menos eu pudesse garantir que eles compreendessem quem é Deus, quem é Cristo, como viver, como é esse viver sábio. Mas os teus filhos não veem em você uma paz em Deus, nem uma alegria em Deus. Você não está sendo feito santo, não está sendo santificado, não há nenhuma atratividade nisso. Bem, Jesus veio ao mundo, ele tinha apenas uma coisa, não é? E a única coisa que as pessoas precisam de você é disso, mais do que qualquer coisa que você possa imaginar. Aquilo que teus filhos mais precisam em você, aquilo que os discípulos precisavam mais em Cristo, que nós precisávamos mais, eles precisam mais da nossa santidade pessoal, mais daquela transformação na contemplação verdadeira do amor, da verdade, da fidelidade de Deus em Cristo, que nos muda de outro, a compreensão não da graça de Deus, do perdão de Deus, porque a gente pode achar que Deus é maravilhoso, Ele perdoa, mas nós, quando não conhecemos isso, a glória disso, ou seja, o peso disso, nós não temos um coração pronto a perdoar, porque aquilo não nos muda. O que nossos filhos precisam, o que as pessoas precisam, é a nossa santidade pessoal. Teus filhos precisam da sua santidade pessoal, não só de você botar aquele monte de regras para eles. E o que atraiu as pessoas a Jesus? Seu equilíbrio, sua paz, tudo que ele era, e o que a santificação é na transformação, para que eles tenham alegria. A minha alegria esteja neles, minha paz eu vos dou. Quando ele envia você e a mim ao mundo para sermos as pessoas que vão ser usadas neste mundo, para chamar aqueles que o Pai deu a ele, e para ser uma bênção para aqueles que não vão ser chamados. Qual é a única coisa que você precisa? Qual é a única coisa que nós precisamos? É a coisa pela qual eu estava orando, a nossa santidade pessoal. Por quê? Porque seus amigos ouviriam você sobre paz se eles veem que você não tem paz? Porque ouviriam você sobre esperança se é a mesma coisa que o mundo fala sobre esperança, que não dá esperança para ninguém? Porque eles ouviriam você sobre a morte se você tem a mesma relação com a morte que eles têm? Por quê? Porque os seus amigos ou filhos sequer entenderiam o que você está dizendo, a menos que haja algo notável que isso faça em nós. Como os cristãos morriam em Roma era notável. Como as pessoas vão perguntar qual é a razão da tua esperança, eles não veem nenhuma esperança em você. Tudo que você repete é a velha história do humanismo secular,
Você diz que você é igual a ela, que você tem os mesmos recursos dela, que você está tão desesperado quanto ela, e que você não tem nenhuma alegria como ela, e que sua vida também é complicada como a dela, e que você não tem nenhuma resposta nem para você mesmo. Que esperança elas estão vendo? Nenhuma. Suponha que você esteja na rua tossindo, uma tosse que você está preocupado, é grave, parece grave, e alguém diz assim: olha, eu tinha uma tosse exatamente igual a tua, é tudo igual ao teu, e eu não consegui resolver, até que achei esse médico aqui, que é um médico incrível nesse assunto, e você não iria, se você tivesse uma doença que ninguém consegue diagnosticar os teus sintomas, e alguém diz: eu tinha exatamente os mesmos sintomas, eu procurei essa pessoa, ela é a única que conseguiu, você não procuraria? Entende a ideia? Se ao menos pudesse, as pessoas ao nosso redor, os nossos filhos, vissem essa beleza, que nós, olhando como que com um espelho, somos transformados de um grau de glória para outro, o quê? Na esperança de Cristo, na paciência de Cristo, na confiança em seu Pai, mesmo indo para debaixo da ira do seu Pai, na sua alegria, na sua paz. Jesus diz: a única coisa que você precisa, a principal coisa, é a santidade. Santidade é a beleza moral de Deus, é o brilho do caráter divino, e Paulo diz que é impossível olhar para a glória da misericórdia na face de Cristo e não se tornar mais misericordioso, olhar para a glória da paz de Deus na face de Cristo e não ter mais paz, olhar para a glória do Deus feliz, é como Paulo coloca, o Deus bendito em algumas traduções, por isso que às vezes fala bem-aventurado, às vezes feliz é o homem, porque é a mesma palavra, o Deus feliz, o Deus bendito. Você não pode contemplar a glória da felicidade, da alegria de Deus em Cristo, sem que você se torne mais feliz, mais alegre. Ele diz, para que eles tenham alegria, a minha alegria. Se não há estabilidade, se não há amor, normalmente, mesmo na igreja, quando as pessoas cobram amor, você sabe, ela não entendeu, porque você diz assim, essa pessoa aí não tem amor, normalmente é por quê, queridos? Porque ela queria uma coisa e as pessoas não fizeram, ela tinha algum interesse, que de alguma maneira foi contrariado, ou ela achava que tinha uma grande necessidade que ela não foi contrariada, mas a Bíblia diz que o amor não busca os seus próprios interesses. Se quando eu falo que as pessoas não têm amor de Deus, porque elas não estão buscando os meus interesses, eu estou evidenciando que eu não tenho esse amor, porque se eu tivesse, eu não estaria buscando os meus próprios interesses, porque o amor não busca os seus próprios interesses, o amor não suspeita mal, etc, etc, o amor é uma beleza de Deus. Você pode falar dessa beleza na hora de cobrar dos outros, mas Paulo está dizendo o seguinte, se você visse a beleza, a glória do amor de Deus em Cristo, então você ia ser transformado de um grau de glória para outro grau de glória em amor. É assim que nós somos santificados. Seja qual for a outra coisa que você acha mais importante do que a santidade, não é. Você pode ter 1000 ideias do que é importante, tenha absoluta certeza, isso não é importante como a santidade. Isso não está ali no centro do que Jesus veio fazer no mundo. Então, nós queremos que as pessoas creiam, queremos que elas vejam a beleza de Cristo. O que nós fazemos? Não oro porque estou muito ocupado, correndo de um lado para o outro, me certificando de que todos estejam em algum programa, como normalmente a igreja pensa que é a coisa mais importante, todo mundo está com o tempo todo atarefado, o mundo já cheio de tarefas, e todo mundo atarefado na igreja o tempo todo, como se isso fosse realmente alguma coisa evangélica, não é? Então, você deve ser traspassado. Certa vez eu estava vendo um sermão muito antigo, em que
esse pastor de séculos atrás disse: olha, o que as pessoas mais precisam na tua vida, se você é pastor, se você é qualquer coisa, se você é um irmão na igreja, o que elas mais precisam é da sua santidade pessoal. Lá no trabalho, o que as pessoas mais precisam de você é da sua santidade pessoal. Que você todo dia esteja contemplando a paz de Deus, a glória da paz, até que essa paz tenha um peso de glória sobre você tão grande que você se torne uma pessoa com mais paz. É o que elas precisam de você, da sua santidade pessoal, em cada um desses aspectos. Na verdade, a gente pode insistir mais um pouco. Santidade não é algo sombrio, você vê, não é algo severo e não atraente. A Bíblia diz que a santidade de Jesus era uma beleza que causava impacto ou ameaçava as pessoas. A mesma coisa que causava um impacto e as pessoas viam a sua glória, causava também a animosidade. O fato das pessoas verem uma alegria indizível e cheia de glória, uma esperança naquelas pessoas, nem sempre trouxe um encanto. Por que essas pessoas são assim? Tem pessoas que simplesmente não suportavam como eles podiam ser daquela forma naquelas situações, porque elas não eram. Então a mesma coisa que atraiu as pessoas para Jesus, sua santidade, foi a mesma coisa que levou ele para a cruz. A mesma coisa. Foi a mesma coisa que fez João dizer: o verbo virou gente e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Pedro diz: se vocês tivessem visto a glória, vocês não teriam matado o Rei da Glória. Vocês não viram. E então o que ele era passou a ser algo que reprovava vocês, algo que dizia que o seu sistema humanista de resolver as coisas era uma farsa. Vocês não gostaram. Ele atraía as pessoas, e o que atraía as pessoas é a mesma coisa que fez ele ser repelido também, e levou ele à morte. Mas você vê, a beleza dele estava lá para todos verem. Ele era um homem de dores. Você pode me contar e eu te contar todas as nossas dores. Jesus era um homem de dores, experimentados na aflição, mas ele não era um homem que reclamava. Isso é beleza. Quando você contempla o homem de dores, a glória disso, dessa beleza de Deus em Cristo, você é transformado de um grau de glória para outro em uma pessoa que sofre, mas não vive reclamando. Ele era um homem de dores, mas ele tinha paz. Ele era um homem de dores, mas ele tinha alegria. Ele era um homem de dores, mas ele se deleitava em Deus. Então não deve nos surpreender, não é? A beleza, até outro tipo de beleza, causa isso. Imagine a beleza suprema, a beleza do próprio Deus, a beleza espiritual, não é? Se uma pessoa é muito bela fisicamente, ela atrai pessoas, a beleza dela. Mas a mesma beleza que atrai, não é, as pessoas, faz delas atraentes e que talvez abra portas para ela no mundo. Por outro lado, ela ameaça outras pessoas que acham que a beleza dela a ofusca e começam a achar defeitos nela, problemas nela. Porque o que atrai também repele. A habilidade de alguém, uma grande habilidade, uma habilidade única, atrai as pessoas, é uma beleza, é um tipo de beleza. A habilidade de alguém em fazer algo, em como usa a sua mente, em como escreve, em como toca um instrumento, em como inventa algo revolucionário. Mas essa mesma beleza ameaça as pessoas, outras pessoas que queriam aquilo, e elas odeiam porque elas se sentem ameaçadas. Como os fariseus não podiam desfrutar a paz, a inteireza do ser de Jesus, aquele homem de dores, mas que ao mesmo tempo era um homem cheio de paz, de alegria, longânimo, então eles odiaram, porque ele era uma ameaça.
Se as pessoas olharem muito para ele, muito para nós, a gente vai perder. Vamos ganhar. Assim foi com Jesus. Sua santidade foi a dinâmica da sua vida. Era o que o tornava capaz de atrair pessoas que tinham os olhos abertos para ver a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, mas também o que levou ele à morte. É por isso que claramente ele está dizendo: eu não oro pelo mundo. A santidade é uma beleza ameaçadora, é um caráter intenso, marcante, é perturbador. Uma pessoa que é cínica, uma pessoa que não tem alegria, ela acha que ninguém tem alegria de verdade. Uma pessoa que não tem paz, uma pessoa que, por exemplo, não serve a Deus pela beleza de Deus, ela acha que todo mundo é igual a ela. É isso que Satanás fez com Jó. Ele disse: eu não acredito que ele te sirva só por causa do que tu és. Ele só te serve por causa do que tu dá a ele. O diabo realmente acreditava nisso. Ele não pode acreditar. Há uma passagem no Senhor dos Anéis, deixa eu ver a hora ali. Há uma passagem no Senhor dos Anéis que alguém pergunta a Gandalf assim: como as pessoas, como Frodo e Sam vão passar pela terra de Mordor sem que o grande olho os veja, e sem que os destrua? E a resposta de Gandalf é muito interessante, que ele diz: ele não imagina, ele sequer imagina que alguém quer destruir aquele anel, como aquele é um anel do poder, e ele ama o poder. Ele só pode imaginar que as pessoas querem um anel pelo que ele quer, pelo poder. Então ele nem imagina que 2 hobbits estão indo para destruir o anel, portanto ele não está preparado para impedir isso, porque isso nem passa na cabeça dele, que alguém tem um plano de destruir o anel, porque para ele todo mundo é como ele, querendo poder, e essa é a fraqueza dele. A gente pode dizer que essa foi a fraqueza de Satanás. Ele olha para Jó e diz: como eu jamais teria qualquer prazer em Deus, só um interesse próprio, voltado para mim mesmo, ou seja, que é a essência do pecado, me aproximaria dele pelo que eu posso ganhar. Então ele não podia ver a realidade de que Jó poderia amar a Deus, não por causa das coisas que Deus dava a ele. Essa era a dinâmica da vida de Jesus. Isso perturbava muitas pessoas, era a mesma beleza, não é? Ele disse que essa deve ser a dinâmica das nossas vidas. Eu me santifico para que eles sejam santificados. Era a coisa mais importante na vida dele, era a dinâmica de tudo. Deve ser a coisa mais importante na tua vida também. Essa é a primeira coisa. É o que nós devemos pensar. Ele está orando por nós. Nós não queremos nos colocar fora dessa oração, porque quem está fora dessa oração está fora de Cristo para sempre. Ele está orando por aqueles que o Pai deu a ele, não está orando pelo mundo. Ou você está dentro da oração, ou você faz parte do mundo. Se você está dentro da oração, então a coisa mais importante é a santidade na sua vida. Então não podemos parar aqui, porque a gente pode pensar: meu Deus, e agora? Então veja o 19. O objetivo da vida de Jesus é a sua santidade. A dinâmica de tudo que ele faz é a santidade. Agora, essa é a nossa prioridade. A igreja existe por causa disso. A maior parte das pessoas, quanto mais relevante a igreja quer ser, menos ela quer falar a respeito desses assuntos. Não é interesse do homem, não é interesse, não está lá. Você pode, até a espiritualidade, você pode pegar a evangélica, a católica, a espírita, porque nas livrarias você tem tudo, não é? A espiritualidade oriental, nenhuma delas que inunda as livrarias está focada na santidade. Quando está focado no legalismo. Então o que é isso? Isso é muito importante, porque um dos problemas que nós temos em pensar em santidade como uma longa lista de regras. As pessoas quando falam: olha, nós precisamos nos santificar, elas vêm com aquelas suas regras, elas já vêm com uma lista que elas mesmo fizeram. Ele parou de fazer um negócio, todo mundo tem que parar, ele acha aquilo ruim. Então se é ruim, ele tem obrigado a fazer, todo mundo tem que fazer. Por isso que eu nunca gosto quando alguém diz assim: não, eu sei que isso aqui não é errado, mas eu sinto que você tem que parar com isso. Tudo bem, contanto que você não invente que isso é uma lista para outras pessoas. Mas as pessoas inventam, porque ela se acha melhor e mais espiritual do que a outra por causa daquilo.
algo que ela mesma criou, a sua lista. Aquilo não faria mal a ela se ela não quer fazer aquilo, mesmo para ela, sabendo que aquilo não é a sua listinha, não é a sua santificação. Mas ela acha que é, e pior, depois ela começa a impor às outras pessoas. Alguém que realmente interessa na nossa alma quer que nós nos pareçamos com Cristo, não com ela. Como é o dia dela, como ela organiza o dia, quantos minutos ela ora, e o que ela faz, o que ela não faz, que tipo de... se ela vê futebol, se ela não vê, se ela vê isso, naquilo, se ela toca, não olha. Quando elas estão focadas na lista, é porque elas querem que você se pareça com elas. Elas não acham isso, a santidade, algo maravilhoso, porque elas não entendem o que é. Então elas não acham bom, então todo mundo vai ter que tomar um remédio que ela acha que é ruim. Então é importante ver que a palavra tem 3 sentidos que nós todos, a maior parte de nós já conhecemos, e todos estão aqui. Você precisa entendê-los para compreender o caminho da santidade. A santidade, a gente pode dizer que ela consiste em 3 coisas: um olhar único, um único foco, um coração unido, e saber que esse não é um propósito para mim, por causa do meu temperamento, do que eu sou, é para todo o povo de Deus, de tal maneira que ninguém está fora disso, se faz parte do povo de Deus. Eles não estão orando pelo mundo, estão orando por aqueles que o Pai deu a ele. Se estamos entre que os Pai deu a ele, então isso diz respeito a nós. Não tem a espiritualidade em que eu ajeito ela ao meu temperamento, à minha fase, aos meus hormônios, ao meu gênero. Não é espiritualidade bíblica. É para todo o seu povo, é para todos sem exceção, todos que o Pai deu a ele. Então, primeiro, um olhar único. É uma expressão meio arcaica, né? Mas a gente tem que explicar. Às vezes as pessoas pensam em santificação como um processo pelo qual você se torna gradualmente uma pessoa boa, amorosa, e por isso, de certa forma, você se parece mais com Cristo. Isso é verdade, mas não é o significado primário, né? O sentido original. No Antigo Testamento, objetos inanimados eram santificados. Por exemplo, o Monte Sinai é chamado de santo, e um monte santo, outros montes são chamados assim na Bíblia. E quando uma cadeira era colocada no tabernáculo, ela era santa. Dizia-se que aquela cadeira era santificada. Agora, como uma cadeira podia ser santificada? Ela se tornou mais assim ou mais assado? Era essa a diferença entre ela e as outras cadeiras? Essa cadeira está mais adiantada do que eu nesse aspecto, naquele outro aspecto. Ela é uma cadeira mais adiantada que as outras. Na verdade, se a gente quer entender esse sentido original, observe o versículo 19, onde ele diz: eu me santifico. Pergunte a si mesmo: por que Jesus precisava ser santificado? Ele já pecou? Ele precisava crescer de um grau de glória para outro grau de glória em alguma coisa? Ele não é eterno e perfeito em todos os seus atributos? Cabe algum crescimento de fato? Então, por que ele precisaria disso? Porque ele diz: eu me santifico para que eles sejam santificados. Especialmente à luz do que diz em João 8:46, quando ele afirma: quem de vocês pode me acusar de algum pecado? Depois de viver aqui 30 anos, nem as pessoas, nem seus irmãos, nem sua família, nem o diabo podia acusar ele de pecado nenhum. Agora, porque mesmo quando o homem, ele precisava ser santificado, Jesus afirma todo o tempo que ele é sem pecado. A Bíblia toda afirma que ele não conheceu o pecado. Aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado. Então, por que ele precisaria disso? Eu santifico a mim mesmo. Então, o significado original de santificação é ser separado para uma única coisa. Isso é importante. Focar-se inteiramente numa única finalidade. Não 2 finalidades, não 3 finalidades. Quando eu disse que a cadeira era santa, porque foi colocar no tabernáculo, é porque de tarde Moisés não pegava ela para ir para algum lugar para ver o pôr do sol. Ela não tinha vários propósitos concorrentes. Ela estava
totalmente focada numa única finalidade: o seu uso no tabernáculo. Ela não seria usada para várias coisas, ela não teria vários propósitos, vários objetivos. Não duas finalidades, não três finalidades. De manhã até a tarde vai ficar no tabernáculo, mas de tarde Moisés leva para casa para ele poder jantar, e depois ele leva para a porta da barraca dele para ele poder olhar as estrelas do céu. Não, ou a nuvem de glória que estava acima. Aquela cadeira tinha só uma finalidade. É esse o primeiro aspecto. E aqui se faz a conexão com por exemplo, em inglês, a palavra holy e holy é quase a mesma coisa, né? Que fala sobre inteiramente, inteireza, e santo é quase a mesma palavra. Você só coloca um W antes do que seria a palavra holy e um L a mais, mas é quase a mesma palavra, porque em inglês ela estava conectada com esse significado original, não é? Então imagine um atleta, para a gente entender isso de uma maneira, não pensando numa cadeira, né? Eu vou treinar para as Olimpíadas, e eu quero participar dos Jogos Olímpicos, que vão ser daqui, eu estou no ciclo olímpico, né? Os Jogos Olímpicos vão ser daqui a 3 anos e meio, e eu sou um atleta de alta performance, quem sabe eu vou ganhar até medalha lá. O que o atleta faz? Ele se separa para isso. Ele se separa totalmente. Isso não significa que ele só treine, não faça mais nada para as Olimpíadas. Percebe? Dizer que ele é totalmente separado para as Olimpíadas, totalmente focado no único objetivo, não significa que ele treina todo o tempo e não faz mais nada. Não. Ele é solteiro ou é casado, ele tem amigos, ele faz outras coisas, ele vê amigos, ele fala com eles, ele encontra com eles, ele vai ao cinema. Ele não faz apenas treinar para a Olimpíada, mas ele está totalmente dedicado e com o único objetivo, a Olimpíada. De tal forma que mesmo quando ele não está treinando ou fazendo algo sobre isso, tudo o que ele faz é subordinado ao seu objetivo. Ou seja, onde ele mora está ligado ao seu treinamento. Ele não vai morar numa cidade e treinar em outra cidade, não vai dar certo. Morar, não é? Vai ter que ser algo que vai se conectar com o objetivo dele, que é se preparar para as Olimpíadas. O que ele come, ele não come só uma coisa, ele pode comer várias coisas. Se separar, ter um objetivo, a única finalidade da Olimpíada, a medalha, não quer dizer que ele não pode comer só uma coisa, ele pode comer várias coisas, mas ele não pode comer nada que atrapalhe o objetivo dele, nada que concorra contra o objetivo. Cada minuto do dia, trabalho, sono, amigos, lazer, é determinado pelo treinamento, é determinado pelo foco dele. Aquilo vai estar na vida dele, contanto que não atrapalhe o objetivo. Tudo é subordinado àquele objetivo único, e se algo não pode ser subordinado àquele objetivo, ele tira da vida dele. Ele só tem na vida dele coisas que podem ser subordinadas ao seu objetivo. Jesus tinha um único objetivo, ele fazia várias coisas, mas todas as coisas estavam submetidas àquele objetivo. Então pense assim, ser totalmente dedicado significa que, esse é o primeiro significado da palavra, não é, santo? Que cada fibra do seu ser, cada parte de você é comprimida num único feixe, como a gente faz com determinadas ondas, que é o raio laser, porque está tudo concentrado, e você direciona para uma meta, uma única meta, todo o seu ser. Não quer dizer que você só faça aquilo, mas qualquer coisa que não possa ser subordinada ao objetivo é descartada. Casamento é importante, mas esse tipo de casamento está subordinado ao objetivo pelo qual fui chamado? Trabalho é importante, me distrair é importante, mas essa distração está de acordo com o objetivo?
Da maneira que comer é importante. Eu posso comer várias coisas se sou um atleta olímpico, estou indo para a Olimpíada, mas isso aqui especificamente está de acordo com o meu objetivo? Não está, então eu não como. Então eu tiro. Eu posso fazer várias coisas que não é só treinar, não é? Mas todas as coisas vão ter que estar subjugadas àquele objetivo. Ou seja, é descartada, nada vai ter concorrência com o objetivo. Nada na vida de Jesus tinha concorrência com o objetivo que ele veio fazer aqui, a sua hora e a sua santidade. Ele podia jantar com os seus amigos, ele podia às vezes estar conversando sobre vários assuntos, ele podia fazer várias coisas em casamento, podia fazer contanto, e jamais nenhuma dessas coisas se tornou um problema para o seu objetivo, porque se fosse, então ele não faria. Quando Jesus diz, eu me santifico pela salvação, redenção e o objetivo final, a santidade do meu povo, ele está dizendo, eu vejo o caminho que tem de trilhar para realizar isso, e não vou me afastar 1 milímetro dele. Eu vejo que o final é o cálice, e eu vou em direção a ele, ainda que isso me faça suar sangue. Eu vou percorrê-lo, não de uma maneira direta, mas como um raio, que concentra, um raio laser, que concentra todas as coisas nesse objetivo. O que significa? A gente pode reforçar, quando você é separado para Deus, ou seja, você começa a entender que tudo que Jesus fez foi para a tua santidade, você diz, Deus, servi-lo, obedecer-lhe e amá-lo, não é uma coisa entre outras, não é uma coisa junto com o meu casamento, junto com o meu trabalho, junto com minhas amizades, junto com minhas distrações, meus entretenimentos, não é uma coisa. Qualquer outra coisa que não possa se tornar subserviente a isso, eu não quero, eu não terei. Eu só terei coisas que possam ser subservientes a esse propósito. Quando você diz, você se santifica de certa forma, isso não acontece. A santificação tem que ser uma coisa completa, você vê, porque a santificação não está sujeita a graus nesse sentido. Pense comigo, a tua execução pode ser imperfeita. O cara que está treinando para a Olimpíada, ele não faz nada para atrapalhar, mas nem todos os exercícios deles foram feitos perfeitamente. Várias vezes ele caiu da trave, ele não acertou o tempo todo. Isso só não é verdade no caso de Jesus. Mas quando você tomou a decisão, você foi chamado e tomou a decisão de tudo ser subserviente a Deus, isso é incondicional. Você nunca está dizendo, eu vou obedecer se. A sua obediência, em muitos momentos, não vai ser perfeita, mas o objetivo sempre é o mesmo. Nem todas as execuções do cara na trave, na argola, na raia da piscina, no que ele está treinando é perfeito, não é perfeito, mas sempre é com aquele objetivo. Ele foi lá e fez o exercício de solo e caiu sentado. Certamente não foi uma boa execução, falhou, mas ele fez aquela execução visando a Olimpíada. Aquilo não estava menos focado no propósito, porque ele caiu da trave, porque ele não nadou em tantos segundos aquela raia. Ele sente que aquilo precisa crescer de um grau de aperfeiçoamento para outro, mas não porque o objetivo dele está dividido. Você está dizendo, quando você diz, eu obedecerei, estar separado para Deus. A santidade nesse primeiro aspecto é, eu obedecerei, não importa o que. Na execução disso, não vai ser perfeito, mas eu nunca vou estar fazendo algo contrário ao propósito, e ou deixando de executar novamente, porque aquela não foi adequado, como o atleta faria. Pode dizer, eu obedecerei mesmo sem entender. O atleta não precisa entender todas as coisas sobre fisiologia, mas ele tem que fazer o que precisa ser feito. Ele não, só vou fazer se eu entender. Não, você não está entendendo, mas você tem que fazer. Até você entender, já vai estar perto da Olimpíada. Não importa. Eu obedecerei, não importa
o que Deus enviar à minha vida. Eu não vou obedecer a Deus se Ele enviou vida tranquila, o casamento maravilhoso, está tudo certo, todas as coisas estão funcionando bem. Eu vou obedecer de uma forma ou de outra. Eu não obedeço Ele porque as coisas estão dando certo. Eu vou obedecer o que Deus diz em sua palavra, mesmo que sob a minha sabedoria aquilo não faça sentido, a princípio. Ou seja, obediência só é verdade quando é incondicional. É disso que esse foco único que a santidade é, para uma coisa só. A cadeira do tabernáculo era do tabernáculo, não tinha 3 propósitos, 3 objetivos, tudo era subserviente ao propósito pelo qual agora ela existia ali. É por isso que a santidade não é opcional, querido, porque é uma escolha binária, não há nada no meio. Ou esse é o seu objetivo, ou ele não é. Você não pode ter 2, ter o objetivo de comer bastante e ser o atleta que está se preparando para a Olimpíada. Eles são contrários. A santidade é uma escolha binária. Ou você tem um único objetivo, ou aquela cadeira é só do tabernáculo, ou ela não é santa. Ou você está finalmente definindo isso com palavras mais diretas, ou você está usando Deus, ou você se entregou para que Deus te use da maneira que Ele quiser. Quer você entenda ou não, é só isso. Você está sendo santificado ou não, é separado para a santidade ou não, ou você está usando Deus. Quando Deus diz para Pedro assim: Jesus, você vai morrer como um mártir, Ele diz: e João, o que te importa? Ou você se entregou para que Deus te use como Ele quiser, ou você não se entregou. Se houver condicional, não, se eu não vou morrer como João, então quero. Isso é o oposto da santificação. Não importa, não existe um meio termo aqui, você vê? Ou você está usando Deus, ou Ele está te usando para o propósito dEle. Se você está usando Ele para o seu propósito, você nem é santo, nem está sendo santificado, e você é como todo mundo é. Todo mundo queria um Deus poderoso para usar para o seu propósito. Se houver quaisquer condições, qualquer mesmo, você não se separou completamente. Jesus se separou completamente para nos fazer santos, então não havia condições. Tudo menos o cálice, tudo menos a tua ira. Não tem menos. Você se aliançou, não tem mais nenhuma condição. Não importa o que o plano de Deus contenha. Alguém diz: isso é terrível, porque se é assim eu vou perder meu direito de autodeterminação. Veja bem, ou você é mais sábio do que Deus, ou Deus é mais sábio do que você. Você não pode ser mais sábio que Deus em algumas áreas. Não, sobre casamento eu sei mais do que Deus. Nessa área eu vou pela minha cabeça mesmo. Sobre como a alma deve ser tratada, eu tenho ideias melhores do que Deus. Você não pode. Ou Deus é mais sábio que você, ou você é mais sábio que Ele. Você tem que estar num lugar ou no outro. Você não pode ser especialista em algumas áreas da tua vida e Deus não ser sábio nela e você ser mais sábio que Ele, e só em algumas áreas Ele ser mais sábio. Ou Ele sabe melhor do que você sobre tudo, ou Ele não é sábio para você. Ou você vê a glória da sabedoria dEle na face de Cristo, e aí você cresce de um grau de glória para outro de sabedoria, ou então você é mais sábio que Ele e não está sendo santificado, contemplando a sabedoria dEle na face de Cristo. Ou Ele sabe melhor do que você o que é bom para você, ou você sabe o que é melhor bom para você. Ou Ele sabe o que é melhor, a quantidade de anos que você vai viver, ou você sabe. Ou Ele sabe como deve ser o casamento, ou você sabe. Você não pode ter uma área que você saiba mais do que Ele. Na vida é assim. Alguém pode ser muito bom, médico para você, mas você é melhor em outra coisa do que aquela pessoa. De tal maneira que várias pessoas são muito boas numa área só, e o outro é o bom na outra área. Tudo bem, mas não é assim com Deus. Não há meio termo. Ou você será condicional na sua obediência e vai obedecer aonde você quiser, como você quiser, e não tem nada de santidade na sua vida.
Por você se considera mais esperto do que Deus em algumas áreas, mais sábio, ou você será incondicional, e você não vai entender muito porque que Abraão tem que sacrificar Isaac. Mas não importa. Por isso Jesus diz diretamente: o que eu faço agora vocês não entendem. Obedeçam, depois vocês vão entender. Essa obediência só pode ser se ela é incondicional, porque a resposta de muitas pessoas é o seguinte: se eu não entendo, eu não posso obedecer. Ou você diz: Deus me use, eis-me aqui, como Isaías. Ou você diz: Deus, eu vou te usar, eu quero te usar no meu casamento, eu quero te usar na minha vida, eu quero te usar para não ir para o inferno, eu quero te usar. E nós já sabemos onde você está. Ou você diz: Deus me use, não importa. Paulo mostra quando ele diz assim: eu quero glorificar a Cristo, quer pela minha vida, quer pela minha morte. Não sei se ele vai me tirar da cadeia, não sei se eu vou ser executado, não importa, porque eu não uso Deus para sair da cadeia. Deus me usa. Se ele acha que agora, nesse instante, é melhor eu glorificar ele morrendo, amém. Se ele acha que a melhor maneira de eu glorificar ele é eu vivendo, eu vou glorificá-lo com a minha vida. Se ele acha que a maior maneira de glorificar ele agora é morrendo, então eu vou morrer para glorificá-lo. Esse é o primeiro sentido. Santidade é separar-se inteiramente, ter um foco único, colocar Deus absolutamente em primeiro lugar, descartando toda a competição. Aquela cadeira era santa porque ela era só usada no tabernáculo, ela só tinha um propósito, um objetivo. E como nós vimos, nós não somos uma cadeira, nós podemos fazer muitas outras coisas. Nossa vida é composta por um monte de coisas. Eu mesmo estava mencionando no início do culto o Salmo 128, mas todas as coisas são subservientes ao propósito de Deus, e o que não é, eu jogo fora. Se o meu desejo que a igreja cresça fará com que eu faça algo que não honre Deus, então isso não é mais o meu propósito. Porque o meu propósito não é que Deus faça algo que eu quero que Ele faça. Não importa o que você vê. O segundo aspecto da santidade significa que há um processo gradual de unificação do seu coração. No primeiro sentido, trata-se de separar-se para Deus, dando-lhe obediência incondicional, tendo um só objetivo na vida. Eu não tenho um objetivo na minha vida sentimental, um objetivo na minha vida profissional, um objetivo aqui, e tem minha vida espiritual. Não, eu só tenho um objetivo, todo o resto é subserviente a isso. Então, no primeiro sentido, trata-se de separar-se para Deus, dando-lhe obediência incondicional. Gradualmente, aos poucos, eu vou falhar, como eu disse que o atleta está lá repetindo, ele falha, mas o objetivo continua, ele volta, vai lá e vai fazer de novo, até que na Olimpíada ele possa realmente, cada vez mais ele vai crescendo naquilo que ele é o foco, né? Então, gradualmente, aos poucos, isso vai curando o seu coração. Essa entrega incondicional vai curando o seu coração. Há um trecho no Salmo 86 que diz: une o meu coração para temer o teu nome. Ou seja, você não pode temer a Deus se seu coração não é unido. Agora, como assim unir o meu coração? Não é? Só aquela primeira coisa, colocar Deus como o único objetivo, pode unir teu coração. Senão teu coração vai ser uma coisa dividida em 1000 pedaços. Então, o que a gente quer dizer com isso? Uma escritora, né, Beck Pippert, ela escreveu um livro chamado Fora do Saleiro. Vendeu bastante. E ela disse que Deus não é Senhor da sua vida, não é? Quando Ele não é, alguma coisa é. Nesse livro, por exemplo, se a aprovação das pessoas é mais importante para você do que Deus, então as pessoas na faculdade vão controlar como você é e não a Bíblia. Se eu, como pregador, agradar a vocês for mais importante do que Deus, então eu vou pregar só aquilo que eu acho que as pessoas vão gostar. Se o teu romance e amor é mais importante que Deus, você vai ser controlado pelo ser
pelo quem você ama e não por Deus. E se quem você ama te levar para caminhos que desonram Deus, você vai estar disposto a pecar contra Deus. Você não se controla, você é controlado pelo Senhor da sua vida. Então, se você diz, eu gostaria de obedecer a Deus, pastor, mas eu não consigo ser ridicularizado. As pessoas na universidade vão me ridicularizar. As pessoas vão me ridicularizar no trabalho, eu não consigo suportar ser ridicularizado. Então isso significa que o Senhor da sua vida é a aprovação das pessoas, não Deus. O teu coração pode até ter alguma coisa que você diz a respeito de Deus, mas ele não é unido, você vê. Se você não entrega, se o seu coração não é total e incondicionalmente de Deus, ou seja, se o teu coração não é santificado, algum outro Senhor controla o seu coração. É inevitável. Se você diz, se eu obedecer a Deus, eu vou perder o meu namorado, eu vou perder o meu casamento, eu vou perder a minha carreira, então você está disposto a desobedecer a Deus para casar, está disposto a desobedecer a Deus para ter um salário maior e crescer na carreira. Você então tinha que ter coragem de dizer, meu Deus é meu casamento, meu Deus é o meu trabalho, é para isso que eu me santifico, para o meu casamento, eu me separei para isso. Se você diz, eu vou obedecer a Deus, se essa obediência não estragar a minha vida profissional, não estragar o meu romance, não estragar a aceitação das pessoas na universidade, se isso eu sentir que isso vai, então eu desobedeço a ele, eu caio fora. Ou você vê, quando você diz, o meu direito de determinação, alguém que está sendo santificado já entregou o seu direito de autodeterminação para Deus. Alguém pode dizer, isso é horrível, perder essa autodeterminação. Como eu disse, ou você é mais esperto do que Deus, sabe mais do que Ele, ou Ele sabe mais do que você. No versículo 15 Jesus diz, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do maligno. Significa que Jesus não vê a santidade principalmente como simplesmente se abster de algumas coisas. Ele diz que se você é santo, você pode atravessar um mundo maligno, controlado pelo mal. Você pode, se você é santo, você pode frequentar qualquer faculdade, não precisa estudar em casa, não precisa colocar seus filhos distante. O que você quer é que eles sejam santos. A santidade nunca teve problema. Ela tem problema não com o mundo. Ela não procura nenhum ambiente que, por prazer, na qual ela vê que Deus é só desonrado, mas ela tem que estar em todos os lugares. Ela não acha, ela sabe que Deus não a tira do mundo para ser santa. Peço que não os tire do mundo, mas que os livres do mal, do maligno. A santidade está em todos os lugares. Não é santidade se eu não vou conseguir ser santo na faculdade, se eu não vou conseguir ser santo ali ou aqui ou lá, ou se para meus filhos serem uma coisa de Deus eu tenho que tirar eles da escola, tenho que tirar eles de tudo. Eles não podem. E isso é óbvio que eu não compreendi. Jesus diz, não tire, não peço que tires do mundo, não quero que eles os pescadores deixem de pescar, aquelas pessoas de ali deixem de casar, eu peço que tire, livre eles do maligno, como ele opera nos casamentos, como ele opera no trabalho, como ele opera em todos os ambientes, em todos os lugares, livre-os. Fazê-los santo não depende de tirar ele desses lugares. Você não busca no mundo sua afirmação, sua salvação, sua identidade, seu conforto mais. Então você pode olhar o mundo com liberdade. Você pode estar na faculdade, você não busca lá, você não foi lá buscar finalmente a aceitação das pessoas. Você pode aproveitar o que é de melhor lá para você. Não peço que os tire do mundo, mas que o livres do maligno, do mal. Então você começa a poder olhar o mundo com liberdade. Santidade não é dizer, eu não devo me preocupar tanto, eu sou cristão, não devo me preocupar e ser igual a todo mundo, é óbvio. Não é dizer simplesmente, eu não deveria ser ressentido, nem porque eu estou assustado, eu tenho que superar. Não é só conversar consigo mesmo, claro que às vezes mas a verdadeira santidade é porque você não deu a ninguém, além de Deus, o título de Senhor do seu coração. Você é livre do controle de todas as coisas.
Você é livre para casar e para não casar. Você é livre para estar na universidade sem aquilo ser um problema para você. Seus filhos que você está criando em Deus, eles podem estar num colégio. Pouco a pouco você se tornará mais parecido com Jesus e não com os ambientes onde você é obrigado a trabalhar, viver e conviver. E você não é transformado por não ir a determinado lugar, mas por cear com Ele, como a gente viu pela manhã, e ver a sua glória, e ser transformado de um grau de glória para outro, ao contemplar a beleza da fidelidade de Deus na face de Cristo. Então a fidelidade de Deus começa a ter um peso sobre você, que te livra das suas ansiedades, e assim por diante. Não as circunstâncias, não os lugares. Você só sente medo, ressentimento, preocupação quando você acha que precisa desesperadamente de algo que pode te faltar. Então você acha que alguém te tirou algo que você precisava desesperadamente, então você fica com ódio, você fica amargo. Mas se aquilo não tivesse no seu coração, aquilo fosse só algo, então aquilo pode ser tirado de você, e ninguém tirou a sua vida. Mas se você está com medo de perder algo sem qual você não vai viver, então você fica ansioso. O que significa ser santo, então? Você olha qualquer coisa no mundo e diz: coisas boas, eu gosto disso, mas não é a minha vida. Deus, uno meu coração numa só coisa em Ti, para que eu possa temê-lo. Quando Jonathan Edwards era jovem, certo dia ele finalmente se encontrou com essa realidade. Ele chama isso de um êxtase calmo. Nosso tempo acabou, não é? Ainda tinha mais para cobrirmos. Ele chamou assim, e lá numa parte do diário dele, ele diz assim: tendemos a pensar desde a infância que a santidade é algo melancólico, rabugento, azedo e desagradável, mas é a mais alta beleza, é um êxtase calmo, é como ele chamou. Faz a alma amar a si mesma e faz a alma sentir que o mundo inteiro, o sol, os campos, as árvores, estão parabenizando você, abraçando você, estão cantando com você, estão dançando com você. Você imaginou que Jonathan Edwards pensasse em santidade assim? Pode parecer obscuro o pensamento aqui, mas Edwards quer dizer que quando ele olhava para Deus: só Tu és a minha salvação. Antes de ele poder dizer isso, antes dele estar realmente separado e sendo santificado, ele olhava para o mundo buscando no mundo que afirmação, buscando uma autoestima, ele olhava para mesmo as pessoas na igreja buscando algo delas, ele estava sempre buscando uma coisa. Então nada era bom, estava tudo ruim, nada estava abraçando e dançando com ele. Ele olhava para as pessoas buscando aprovação, buscando os seus interesses, como elas podiam ajudar. Ele pregaria, não pela alegria de pregar, porque ele queria ser respeitado como um pregador. Ele não falava a verdade pela alegria da verdade, ele queria atingir algum objetivo que não era só a alegria da verdade. Era tudo sobre ele sempre: o sol, a lua, a universidade, o trabalho, o casamento, era tudo sobre ele. Era tudo sobre ele se sentir bem, que é exatamente o homem psicológico, não é? Era tudo sobre se sentir necessário, era tudo sobre ele se sentir superior, era tudo sobre ele se sentir competente, ou ser visto como competente. Quando finalmente ele disse: Deus não é um meio para conseguir competência, sucesso, amor, aprovação. Deus é um fim em si mesmo. Deus é o absoluto da minha vida. Eu me consagro totalmente a Ele. Jonathan Edwards então disse que a partir disso ele olhou para o mundo e ele diz assim: o mundo inteiro começou a cantar para mim. Eu passei a desfrutar o mundo em si mesmo. O sol, porque ele é só o sol. Eu não queria que o sol me desse nada. Eu desfrutava os irmãos só pelo que eles são, irmãos em Cristo. Não estava esperando algo deles. Então eu não estava cheio de reclamações, raiva, tal. Ele diz: tudo ficou belo em si mesmo. A noite, o dia, o mar. Não queria que o mar desse paz à minha alma, então eu podia desfrutar do mar. Olha que lindo o mar. Se eu quisesse que o mar desse
a paz ele não ia poder dar, eu ia acabar. O que adianta essa paisagem aqui, se minha vida é um inferno, né? Ele diz: pela primeira vez eu pude desfrutar as pessoas pelo que elas são. Eu não estava pensando no que elas podem me dar, como elas podem me promover, como elas podem me fazer chegar aos meus propósitos. Eu não precisava de mais nada, porque eu tinha Deus. Então eu podia desfrutar do meu casamento. Parecia que meu casamento estava dançando para mim, que o sol estava dançando comigo, que a chuva estava dançando comigo, que as estrelas, que as pessoas. Santidade, ele diz, é essa incrível unidade de coração num só lugar, Deus, que faz você desfrutar melhor todas as outras coisas, porque você não está dando lugar a elas de Senhor do seu coração, e não está querendo que elas te promovam, te façam, te levantem, não está querendo, de tal maneira que você pode ir na faculdade e desfrutar só o que ela tem de bom. Como você sabe que a oração do próprio mestre foi não te tirar do mundo, mas te livrar do mal que há no mundo, mas você está lá, você sabe que o que há de mal lá não pode me, porque meu coração agora é um, então eu posso desfrutar do que é bom, posso. A santidade é essa incrível unidade de coração, essa liberdade que surge, que parece, em vez de que eu estar fazendo exigências para o sol, para a chuva, para as pessoas, para todo mundo, eu posso desfrutar de tudo. Então ele disse, é como se todo mundo estivesse dançando comigo, é como se o mundo, porque eles só são o que eles são. Quando Isaías viu a santidade de Deus, você sabe, a Bíblia diz que só a orla do seu manto enchia todo o templo. O que isso quer dizer? É o que o jornalista está dizendo, não é? Enchia tudo, e diz, veja, Isaías percebeu que não havia espaço no templo para nada além de Deus, e o teu coração é o templo de Deus, não tem espaço para mais nada, só a orla da veste de Deus enche tudo, que dirá Deus inteiro. Então veja, Isaías percebeu que não havia, ele diz, espaço no templo para nada além de Deus, e o meu coração é o templo de Deus. Ser santo significa não haver espaço para nada além de Deus, tudo é subserviente a Deus, e você, ele diz, é a coisa mais linda do mundo, você pode então agora desfrutar das coisas pelo que elas são, elas não competem com Deus, e nem você exige delas o que só Deus está te dando. Seu coração não está mais dividido, cheio de medo. Quando você acha que alguma coisa é mais do que ela é, você tem medo de perdê-la, porque quando você perder, você vai perder algo essencial em você, ou você vai estar com ressentimento de quem não te ajudou ir naquela direção, e conquistar aquelas coisas que fariam você realmente ser quem você deve ser, e você está sempre esperando, ou então você está cheio de desânimo, é porque há outra coisa dentro do templo, que não é Deus. É o que ele está dizendo, é porque você não se separou completamente no primeiro sentido que nós vimos, e portanto o teu coração não está unido, que é o segundo sentido. Há ainda outro aspecto, né? Nós falamos 3, não vamos falar sobre o terceiro hoje, mas você vê sobre o que a oração de Jesus é tudo sobre o que nós vamos ver outro dia, santifique-os na verdade. E você vê o que a santidade é, como ela está distante de uma pequena lista, não olhes, não toques, não manuseis, e como ela está distante de você se isolar, e seus filhos e as pessoas, porque é como, oh Deus, tire-os do mundo. Não tire-os do mundo, guarde-os do mal, faça o coração deles ser unido, faça eles ter um só objetivo. Não é que eles não façam outras coisas, como a gente viu o atleta olímpico, ele faz muitas coisas, mas tudo é subserviente, onde ele mora, o que ele come, até que horas ele está no lugar para poder dormir, as horas que ele precisa dormir, tudo é subserviente ao objetivo olímpico dele, e quando não é, ele tira. Toda a oração de Jesus sobre nós é sobre santidade, não há nenhum lugar sobre espiritualidade hoje
que não é focada no Evangelho, que é sobre santidade. E sobre a santidade, como a palavra de Deus está nos mostrando. Não há nenhuma ONG, não há nenhum governo, não há nenhuma sociedade dizendo a coisa mais importante é a santidade. A igreja deve ser essa coisa única, com sua mensagem única. Ela deve ser cheia dessa realidade. Jesus diz: eu santifico a mim mesmo para que eles sejam santos. Dedilhado suave, a alma sussurrar. Lembranças ecoam, começam a falar. Nos vales profundos, na luz do amanhecer, Cristo sempre esteve, sem jamais se esconder. Cada passo que dei nessa estrada sem fim, momentos de luz, outros tão ruins, mas em cada queda tua mão me ergueu. Em Cristo encontrei o que o mundo perdeu. Quando as dúvidas surgiam como um mar agitado, tua voz sussurrava: estou ao teu lado. Tudo que eu vivi, teu amor guiou. Nas sombras e dores, tua luz brilhou. Os dias que ri, as noites que chorei, foram passos ao lado do Rei dos Reis. Os ventos que vieram me fizeram lutar, mesmo nas tormentas pude te encontrar. Cada perda, tua graça brotou, cada erro, tua cruz me salvou. Nos desertos mais áridos, tua água fluiu. Meu coração tão sedento, tua paz revestiu. Tudo que eu vivi, teu amor guiou. Nas sombras e dores, tua luz brilhou. Os dias que ri, as noites que chorei, foram passos ao lado do Rei dos Reis. E quando o peso do mundo me fez quase parar, tua cruz era a âncora pra me firmar. Nas promessas que fizeste encontrei meu lugar, um amor eterno que não vai falhar. Cada sonho desfeito, cada nova visão foi moldado em Cristo, firmou meu coração. Mesmo na fraqueza, tua força encontrei, e ao fim da jornada, teu reino avistei. Tudo que eu vivi